Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido a vocês a ficarem a mais um episódio maravilhoso aqui conosco. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu arroba é renataguimarães.oficial e o arroba da Dor para a Cor. Hoje estamos com o nosso quadro 3 gerações sem perder amizades, juro que não perdemos daqui para fora. E os meus convidados especiais é o Felipe Malcato e o Renan Maluf. O tema hoje é bem polêmico, né, pessoal, para variar. Nós vamos falar sobre ambientes saudáveis. Podem se tornarem tóxicos? Eu acredito que sim. Aí eu quero saber do Felipe e do Renan. Tudo bem? Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal. E aí, Fê? Boa tarde. O Felipe agora está aqui, no outro ele não estava, agora ele está presente aqui. É ele mesmo, em carne e osso, para fazer a gente rir. Eu adorei esse tema, gente. Eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para conversar, para debater, cada um com a sua visão, com a seu tempo, né, de experiência e de vida. E eu quero saber primeiro do Felipe. Eu sempre começo com o Felipe, tá? Não precisa ficar respeitar os mais velhos. Fê, o que você considera ambientes saudáveis hoje? Pra mim, um ambiente saudável é aquele ambiente que você pode ser você mesmo. Então, tipo, você não tem preocupação em ser algo que você não é. Porque você tá tão em casa que, tipo, você fala, posso ser eu mesmo sem amarras. Então, tipo, se você é escroto pra caramba, você vai ser escroto pra caramba. Você aceita assim, pronto. Tipo, esse é meu jeito e a galera... O ambiente é tão saudável que a galera que tá lá vai me aceitar do jeito que eu sou. Eu não preciso colocar máscaras pra tentar ser algo que eu não sou pra atender a expectativa dos outros. Pra mim, um ambiente saudável é isso. Você ser o que você é sem máscara nenhuma. Até porque não dá pra sustentar por muito tempo, Total. Né? Sim. E você, Renan? Eu acredito que um ambiente saudável é aquele ambiente que, parecido com o que o Felipe falou, que você se sinta à vontade sem a pressão dos outros. Acho que você tem que se sentir à vontade, independente de onde você estiver. E acho que é um assunto que a gente vai entrar, né? Que entra também as toxicidades. Então eu acredito que você estando bem, independente de quem estiver nesse ambiente, você se estando bem, estando bem nesse ambiente é o que importa. Eu acho que você não pode depender dos outros para você ficar bem. Sim. Porque é aí que se torna um ambiente tóxico. Verdade. Aí, por exemplo, eu combino de ir com o Felipe em algum lugar, vamos lá comigo, ele não vai, eu já não consigo ir. Porque eu só consigo ir se o Felipe for, por exemplo. Então, um ambiente saudável, né? É um ambiente que eu não dependo de ninguém para eu ficar bem. Você quer estar lá. Eu vou estar, eu vou encontrar com você, com o Felipe, com outras pessoas. E se vocês não estiverem, eu vou estar bem também. Porque o pessoal é agradável, entendeu? Sim, verdade. E Querem saber? Pra você, Renata. Bom, pra mim hoje, um ambiente saudável tem a ver com o que vocês falaram, em primeiro lugar, da gente se sentir à vontade. Eu não preciso ficar me validando para entrar, para caber no outro, né? Mas principalmente hoje eu enxergo, com todas essas experiências que eu venho vivendo e buscando, que um ambiente saudável para mim é o mesmo nicho que eu. É o que eu estou em busca. Pessoas com o mesmo hábito que eu. Porque não adianta, eu não bebo, eu não fumo, eu sou um estilo de vida, entre aspas, mais saudável, e para uma galera que bebe, fuma, eu não vou me sentir bem, não vão me aceitar, talvez. E o ambiente saudável para mim hoje, e eu passei muito na pele isso, é não ser julgada. Seja por aparência, seja por hábitos. Puxando esse gancho, e como que você acha esse ambiente? Acho que isso é o que o pessoal tem mais dúvida, né? Porque o pessoal vê bastante em redes sociais falando sobre, e como que a gente acha esse ambiente? Então, acho que esse é o maior desafio. Gente, é um desafio muito grande, até você se encontrar, né? Porque você vai indo, você vai experimentando, você vai testando. Não dá pra você falar algo sem testar. Mas chegar nisso e falar, bom, agora eu me encontrei, olha, eu tô passando por isso, olha... Porque às vezes você vai ficar indo em vários ambientes e nunca vai ser o ideal pra você. E aí, o que você faz? Você cria seu ambiente, pô. Ou se isola ou também. Ou você desiste, né? Ou se isola. Assim, eu acho que você atrai aquilo que você é. Então, se você começa, tipo, que nem eu encontrei esse cara de rato, a gente é bem parecido em diversas situações. O que a gente começou a fazer? A gente falou, vamos criar a nossa turma.
Sim, E aí foi você muito chegou legal. até a gente. Então, acho que chega um momento na sua vida que você vai atrair pessoas que vai estar na mesma vibração que você. Sim. E aí você vai começar a criar o ambiente saudável que você tanto quer. E assim, essas conexões, né? Porque eu lembro que quando eu conheci essa turma que a gente tá, de cara, de impacto, eu falei, pô, é isso. E tem várias diferenças de idades, de estilo, de culturas, mas o propósito é o mesmo. E assim, eu estou ainda em busca disso, estou me encontrando. Eu tenho feito algumas autoanálises, reflexões com tudo que eu venho passando de experiências. E assim, um ambiente saudável para mim, sabe o que é também? A solitude. É você ficar com você. Independente se tem Não é alguém ficar ou não. sozinho, viu, gente? Não é se isolar. É um momento seu, você se conhecer, se permitir. Eu hoje tô a fim de comer um negócio que eu quero. Eu tô de dieta. Eu vou lá e vou no lugar que eu quero. Sim. Entendeu? Quero ficar em casa vestida do jeito que eu quero, de cabelo amarrado. Não sei o quê. Então, assim, ficar comigo. Gente, olha, desde que eu fui mãe, eu nunca passei por essa experiência. E Olha tá sendo só. Maravilhoso. Maravilhoso. pra Não, mim. e esses dias a gente tava conversando no feriado, né? E a gente jogando conversa fora, eu falei, caramba, eu pedi uma sopa, um caldo verde, tipo, me deixou mal feliz. Aí ele só mandou, porra, isso quer ser feliz no simples. E é real, tipo, chega um momento que coisas simples vão te dar uma alegria que você fala, pô, isso aqui é muito maneiro, tipo, e é algo que pra muitos é, tipo, nada, sabe? E aí você começa a valorizar certas coisas que, tipo, que antes passaria, tipo, Batido, despercebido. Aí você fala, porra, E que, na verdade, eu às tenho vezes, isso, sabe? até mesmo em finais de semana, às vezes a gente faz pela pressão. Pô, você não vai sair? Você não vai pra tal lugar? Mas eu preciso ir pra tal lugar? Eu preciso sair? Mas será que não é pra agradar o outro? Porque às vezes a gente também não quer sair, mas tem um tabu. Ai, ficar em casa sozinho. Gente, eu tô Então. adorando sexta-feira ficar em casa, vendo É Netflix. ótimo, né? Eu tô numa série assim, que eu tô bitolada, mas aí eu entendo que eu também preciso socializar. Mas tem que ter esse equilíbrio, né? Porque Sim. eu pensava assim, bom, agora, uma coisa que me perguntaram, você é solteira, mãe de 2 homens, já que tem, eu sofro do síndrome do ninho vazio, né? Então agora meus filhos saem, eu fico querendo eles comigo. Mas as pessoas, agora você vai aproveitar a vida, ambientes saudáveis. O que é aproveitar a vida pra mim? Eu não vou ficar indo numa balada. Pra mim, gente, voltar de uma balada é meia-noite. Meia-noite eu quero estar dormindo. Eu gosto de acordar cedo. Então as pessoas acharam assim, vai aproveitar a vida, vai sair, vai fazer uma... Não, aproveitar a vida Na pra opinião mim... dos outros, né? E eu quero entender com vocês, assim, o que vocês consideram também, assim, o que é inegociável hoje pra você, Felipe? Você, Felipe, em busca de um estilo de vida, o que que é inegociável pra você? Não vou usar, não. Não, você não zoa. Não vai... Eu falar mulheres que usam Calma. cocaína. Não. Ele falou. Não. Não pode. Deixa eu focar. Ó, inegociável pra mim, tipo, é minha rotina de treino. Pô, fazer as coisas que eu quero, tipo, da maneira que eu quero, a hora que eu quiser, tipo. Isso pra mim hoje é inegociável. Até por isso que eu, tipo, tô solteiro, porque eu não quero abrir mão dos meus... Da sua liberdade. Da minha liberdade, porque assim, quando você se coloca num relacionamento, você deixa de viver o individual pra muitas vezes viver o casal, assim. Então, hoje, pra mim, como eu não tô disposto a abrir mão de certas coisas, tipo, da minha vida, então, tipo, sair pra jogar bola sem hora pra voltar, treinar a hora que eu quero, focar em mim, focar na minha atividade física. Uhum. Então, pra mim, hoje, inegociável é até o meu egoísmo comigo mesmo, assim. Isso tem prazo? Pô, hoje, assim... Às vezes a pessoa vai pro... Não, assim, hoje pra mim, a forma que eu tô vivendo é o ideal. Eu tô bem feliz da maneira que eu tenho vivido, assim. Tipo, eu tô bem contente com tudo que eu tenho feito. Então, assim, eu adoro ir pra show sozinho. Tipo, às vezes eu faço algumas coisas sozinho. Eu acho muito legal que a galera isso. acha que eu tô acompanhado. Eu admiro E, tipo, pessoas que fazem rolê sozinhos. A maioria das vezes eu tô sozinho. Aí tipo, vem os direct. E aí, tá em date? E, tipo, muitas das vezes eu tô sozinho. Tipo, eu gosto... A sociedade cobra, acha que as pessoas têm que ter alguém, Sim. né? Se você tá sozinho, alguma coisa de Pra errado. você ser feliz, tem que estar com alguém. E não consegue ver positivo. Tipo, pô, que legal, né? Não, tem alguma coisa errada. Não, Tá eu adoro, tipo,
viajar sozinho, ir pra show Nunca sozinho. fiz isso, gente. Eu amo, assim, porque assim, eu faço as coisas na forma que eu quero, assim, vai, ir pra festival sozinho. Tem uma banda X que eu gosto, a outra não. Pô, na hora que essa outra banda tá tocando, eu vou comer, vou no banheiro, faço o que eu quero. Tipo, Não já precisa quando ficar você... esperando, né? A banda quando do você tá outro com que gosta. alguém, tipo, eu acho que é o natural. Quem é maneiro, quando você tá com alguém, você quer preservar pelo bem-estar do outro. E muitas vezes, quando você preserva o bem-estar do outro, você deixa um pouco o seu bem-estar de lado, assim. É Isso, verdade. assim, eu acho que pessoas boas, eu acho que é o natural, assim, você, tipo, abrir mão de certas coisas pra você, pra se dedicar pro outro. Não que seja errado, mas Não, assim, muitas vezes Mas você tem que ter um deixa de fazer o equilíbrio. que você quer pra agradar o outro. E nem É. muitas vezes nem é imposto pelo outro. Às vezes você Sim. acaba se colocando nessa situação porque você quer. Fazer sala, né? Às vezes. É que eu acho que faz parte de um relacionamento, né? É uma Sim. parceria, né? Eu acho que é natural. E pra você, Renan, o que é inegociável hoje? Pra mim, hoje, e eu acredito pensando longevidade, é minha saúde, como ele falou, academia, saúde, o meu bem-estar, meu trabalho e minha família. Assim, nessa ordem. Eu acho que Legal. eu estando bem, eu vou conseguir trabalhar, vou trabalhar bem, querendo ou não, eu tenho certas responsabilidades, principalmente hoje que eu tô dando um gás, né, mesmo na empresa. E depois minha família, porque é onde eu consigo dinheiro para poder estar com a minha família. Sim. Que é viajar, Momentos de qualidade. momentos de né? qualidade com a minha família. E hoje a minha família é meus sobrinhos, minha mãe, meu pai. Amanhã pode ser meu filho. Não muda, é a mesma Minha coisa. família, Minha família. saúde, Família. meu trabalho, minha família. Então acho que esses 3 pilares, a gente organizando eles certinho, é o que vai me fazer bem. É verdade. Pra acho. você, como é que tá sendo isso aí hoje? Olha, eu fiz um check de Aham. coisas que são inegociáveis hoje em dia pra mim. E eu adorei esse check. Então, pra mim, hoje, o primeiro é a minha paz. Paz comigo. Assim, eu não abro mão da minha paz. Não adianta uma pessoa agora querer entrar na minha vida, porque as pessoas querem tirar a paz Sim. de alguma maneira, né? Então, a paz pra mim é inegociável. A saúde mental e física, o meu estilo de vida, meus filhos também. Eu sou essa mãe meia. Eu sou bem zelosa, assim, um em cada lado aqui, entendeu? Então, uma pessoa pra entrar na minha vida, agregar, o primeiro passo é: eu tenho 2 filhos, a minha vida é assim. Mas eu acho que hoje em dia a paz e a minha saúde mental são critérios que eu não negocio. E eu tô bem. Assim, gente, eu falo que eu tô bem, mas Não, é processo, faz parte, é né? processo. Tipo, altos e A vida é baixos, não isso, sei o quê. Hoje, por normal. exemplo, antes de vir aqui, eu tava péssima, chorando. Mas, ok, é bom. Você tem Sim, que... sim. a vulnerabilidade é importante. E as pessoas também não entendem isso, né? As pessoas nos veem aqui e acham, o Felipe tá sempre rindo, o Renan tá sempre bem disposto, a Renata tá... Não, cara, somos seres humanos, Sim. né? Então, assim, é importante a gente colocar critérios para as nossas vidas do que a gente quer, objetivos, né? E todos nós temos os nossos demônios internos, né? Só que é aquilo. Só quem é capaz de matá-los somos nós mesmos, ativamente. Cara, isso é muito louco, né? Porque, E olha... outra coisa, é aquilo, o pessoal fala, o tempo vai curar. O tempo, sim, ele te ajuda. Só que se você ficar deitado na cama, não Ele vai passa, adiantar quase o tempo nada. passa e Então, você continua Eu na acho que mesma. as mudanças, seja de você estar num ambiente legal, seja de você praticar um exercício, fazer alguma coisa, é ativo. Você precisa ser ativo para que isso aconteça. Não dá para você ficar esperando alguém te ligar. Meu, vem aqui, ó, tem um monte de gente bacana aqui no parque. Não. Você vai ter que ir atrás, sair um pouco da sua zona de conforto. Sair Talvez da zona. nesse dia, eu vou te falar, a maioria das vezes que eu faço isso que o Felipe falou, pô, de sair sozinho, eu gostava muito de ir lá na Livraria Cultura, ia sozinho, fazia... Eu tava meio mal, meio triste, eu falava, quer saber, eu vou sair pra andar na Paulista. Eu não queria, eu fazia contra a minha vontade, no final do dia eu falava, caramba, ainda bem que eu saí de casa. Chegava, agora esse final de semana mesmo, fui lá, tem aquele pessoal que fica vendendo livro no meio da rua. Tem. Meu, comecei a trocar ideia com um rapaz que vendia livro, ele começou a me oferecer uns livros. Meu, eu fiquei, mais de 20 minutos conversando com ele. Eu falei, caramba, que legal. E você vai conhecendo pessoas novas, você se dá a oportunidade. Sim. Esse livro que eu vou mostrar aqui depois pra vocês, que é O Poder da Autodisciplina, ele fala isso. No final do dia, escreva
tudo que você fez de bom. É o famoso diário, né? Porque é um mantra. Sim. Sabe? Você vai colocando, ó, eu fiz isso de bom. Vai fazendo, porque você acaba fazendo a ação e lendo no final do dia, você fala, pô, que legal, consegui. As coisas, elas passam tão rápidos, principalmente diariamente, É, que às vezes acontecem coisas boas que a gente nem percebe. não. Quando a gente escreve, aí que você, né, realiza e fala, caramba, ó o que aconteceu no meu dia, eu nem tinha percebido. É, Então, acho que você escrever é você reforçar algo que tá acontecendo. Sim. é. Eu cheguei a fazer isso, de escrever mesmo, no momento que eu estive muito mal. Você tá Eu expressando, escrevi, né? eu Você expressei, tá... eu falei, meu, não sei o que tá acontecendo. Hoje é dia tal, eu tenho meu caderno até hoje. Hoje é dia tal, tal, em 2000 e tanto. Tá tudo andando bem, mas mesmo assim eu não me sinto tão bem. E isso é maneiro, porque É. você acaba Expressando. só expressando as coisas boas que você faz. Mas É. aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Ai, meu Deus. Quem é seu pior inimigo? Hum. Porque você evidencia as coisas boas. Mas, tipo, e as coisas ruins? Quem é seu pior inimigo hoje? Quem é o seu maior sabotador? Eu. Com certeza. É sempre a gente, tipo, Eu. só que nem, ó, tipo, Mas a gente tem permito. a gente tem a clareza. Não, mas eu acho que o primeiro passo é você saber quem que é seu maior inimigo. Sim, Que identificar. é você mesmo, que É. seu autossabotador é você mesmo. Tem pessoas que não tá nesse degrau ainda de saber, pô, eu sou meu maior sabotador. E às vezes fica jogando a culpa no outro. Que é mais fácil. Que aí também tem aquele ponto, tipo, tô cheio de pessoa tóxica. Pô, muitas vezes você tá com pessoas tóxicas porque você quer. Mas será que você também não é tóxico? Óbvio. Porque a gente só sabe falar do outro, né? Que Mas- o outro é tóxico. Mas e eu? Será que eu Mas também aí não que eu sou tô falando, tóxica? tipo, que nem esse exercício. Você só escreve as coisas boas que você faz. Ser bom É ótimo. não, ser bom devia ser o comum. Só que às vezes você fica tão evidenciando só as coisas. E as coisas ruins que você fez? É. Tipo, quando que você foi escroto? Será que você anotou também? Pô, Quem apanha não esquece, né? Quem apanha não vacilei esquece. nisso, ó. Tipo, pô, preciso melhorar. Ó, falei torto com tal pessoa. Pontuar, né? As coisas que tem Tava que... meio estressado e tratei o Renan mal. Tipo, pra você, muitas vezes, tratar o Renan mal vai passar batida. E às vezes pra ele vai ficar uma marca. Vira um hábito. Quem Então, apanha tipo, nunca esquece, né? A gente, Essa é a real. Vira um às vezes hábito a gente tem isso. até em oração, tipo, você fala, às vezes brincando, você vai pro céu por quê? Vou pro céu porque eu sou uma pessoa boa. Porque você só é capaz de ver as coisas boas que você faz. É. E as coisas ruins que você fez? Porque assim, é muito mais fácil a gente enxergar as paradas maneiras que a gente faz do que as coisas ruins. Sim. Tipo, e assim, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse exercício de ver a coisa ruim que você faz. Porque se você não tiver a cabeça, você vai perceber que você é podre. Você também acha que você é seu maior inimigo? Com certeza. Você sabe que outro dia eu vi uma frase que isso pra mim encaixou em todos os tipos de relacionamento. Família, afetivo. Principalmente no afetivo. Que as pessoas potencializam mais os gatilhos do que as qualidades. E eu acreditei nisso e concordo, porque é o que o Felipe tá falando. Em vez de você enxergar a qualidade da pessoa, você vai ficar, ai, puta, meu, o Felipe, não sei, Os não espinhos. gosto do Uhum. jeito do Felipe. Mas o Felipe tem muito mais qualidade. Obviamente que você tem o direito de saber com quem Total. você quer, né? Entendeu? Mas eu gostei disso. A gente tem que potencializar as qualidades, porque se a gente fica potencializando os gatilhos, cara, você não sai disso. Você não sai disso. E eu vou te falar. Só que é o inverso. A gente faz o inverso. Porque a gente vê o defeito dos outros e vê as nossas qualidades. O que deveria ser o contrário. A gente tentar enxergar a qualidade nos outros e ver os nossos defeitos. Porque muitas vezes o defeito que a gente aponta pro outro é o nosso maior defeito. É o espelho. Meu psicólogo Eu ia falar isso. exatamente Fala. sobre isso. Eu tô estudando bastante agora um pouco de filosofia que eu gosto, né? E tem um filósofo que ele, na verdade, ele é o pai da psique, né? Que eles falam, que é o Carl Jung. Adoro. Que ele Sou fala fã que dele. quando você tem um problema com uma pessoa, na verdade, essa pessoa nada mais é do que o reflexo seu. É, gente, Então, isso é muito sério. Você vai resolver o problema da pessoa, primeiro resolvendo em você, dentro de você. É. Então, isso é muito forte, porque às vezes, sei lá, tem alguma coisa que te incomoda no outro. É. Na verdade, isso que te incomoda no outro tá mal resolvido dentro de você. É. Tá mal Então, resolvido. olha só, você falou de filosofia, Aham. eu grifo, né, as coisas Sim. que eu vou lendo aqui. E tem uma frase que também me chamou a atenção, que fala assim: aquele que não pode comandar a si mesmo deve obedecer.
É um filósofo, que agora eu não sei o nome. Isso fala bastante Frederic. sobre o controle da mente. Então, se você não pode se controlar, você vai ter que obedecer. A mente é a coisa mais poderosa do mundo. Uhum. Mais poderosa do mundo. Tanto É. que agora tá tendo essas paradas aí de inteligência artificial, que agora lançou lá que a própria inteligência artificial vai se evoluir. Esse é o maior medo de todo mundo. Porque eles estão conseguindo fazer com que a inteligência artificial fique próximo da mente humana. Então, Nossa. assim, uma coisa é a gente ensinar a inteligência artificial. Outra coisa é a inteligência artificial Ensinar. aprender. Ela mesma vai aprendendo, atualizando. Então, assim, logo, logo, ela já tá com todos os nossos equipamentos. É. Ela já sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Pra que a gente vai servir, então? Exato. Né? Então, assim, o mais difícil é chegar na mente humana. E a gente que tem essa ferramenta tão poderosa, a gente não usa nem 10% É verdade. da nossa mente. E o que são pessoas? O que é tóxico? O que vocês consideram pessoas tóxicas? Difícil essa pergunta, hein? É Porque o que difícil. pode ser tóxico pra mim pode não, Não, ser mas pra você. mas assim, uma sim. pessoa tóxica pra mim é aquela que aí vem o que você falou, que só aponta o dedo. Que ela, sim. sabe, nesse sentido, assim, uma pessoa que... Hipócrita, né? Que você não consegue viver de uma forma tranquila. Ela tá sempre apontando o dedo, nunca tá satisfeita, sempre vai ver o erro no outro, um defeito. E eu percebi que pessoas tóxicas... Eu me considero um pouco... Isso tá? que eu ia perguntar. Você se considera tóxica consigo mesmo? Sim. A gente é tóxico pra caramba E com a eu gente. tô tratando isso, porque... Sabe qual é a minha toxicidade? Vocês não vão acreditar. Eu me permito a me machucar. E muitas vezes a pessoa mais tóxica que tem pra gente é a gente mesmo. Tipo, E aí eu comecei a me questionar, Renata, por que você se permite? Isso é uma toxicidade. É um absurdo isso. E o Sim. tóxico, para ele se sentir bem, ele precisa atacar o outro. E gente, o mundo Porque é ele não tóxico. resolve o problema dentro dele. É. Então ele tem que falar do outro. E muitas vezes são padrões. A gente tá acostumado a seguir padrões de vida. Então, às vezes, você tá tão num padrão de um sistema que você tá acostumado a viver, que é aquela zona de conforto. Então, assim, eu tô num padrão de sistema de me magoar. De conhecer pessoas que vão me magoar. É um padrão. Você tem um padrão de homem que você se relaciona, que ele te magoa. E sempre vai estar nesse padrão. Por quê? É algo que você Os ciclos conhece. se repetem, né? É uma referência que você tem. Então, querendo ou não, é aquela zona de conforto. Quebrar o ciclo, né? E então, aí é necessário você quebrar o sair ciclo. daquilo e se envolver com pessoas diferentes. Porque, É. assim, às vezes o que atrai a gente é aquela referência. E você se sente confortável com essa E eu não referência. sei se com vocês acontece. Mas, assim, todas as mulheres que eu me relacionei de verdade, assim, de relacionamento, elas eram extremamente parecidas. De jeito. Era extremamente parecida. Ah, sempre tem um padrão. É, assim, fisicamente, muito diferente uma da outra. Mas de jeito... Mas de jeito, era igual. E assim, era um jeito que eu gosto. Tipo, eu Que não te tive atrai, né? nenhum relacionamento que foi uma merda, que meus relacionamentos foram todos maneiros. Só que elas eram... às vezes eu parava assim pra olhar, eu falei, caramba. É o que você atrai, né? Elas me tratam muito igual. Tipo, uma me tratava de um jeito e ela trata exatamente... A outra trata exatamente igual, velho. E eu falo, caraca. Porque você se sente à vontade com isso. E aí eu falo, pô... Aí eu me saquei, tipo... Falei, não importa com quem eu tô me relacionando. As pessoas vão me tratar dessa maneira, por quê? Que você Porque permite. eu faço com que me trata dessa maneira que eu gosto. E aí você começa a perceber, tipo, em diversas relações que você vem tendo assim, você fala, caramba, as pessoas me tratam assim. Por quê? Porque você é assim. Então, se a pessoa tá te tratando mal, ou se tá te tratando de uma forma que você não gosta, o problema em si não tá na pessoa. Tá na maneira com que você se permite ser tratada. É. Porque a partir do momento que a pessoa te trata da primeira vez de uma forma que você não gosta, ou que você não concorda, e você se impõe, que isso é muito autoconfiança. É. A pessoa não vai te tratar assim. Porque sabe que se tratar assim vai rodar. Principalmente inícios de relacionamento. Uma vez o Renan falou isso. O início é o mais sempre importante importante. de tudo. Você se acostumar. Né? Definição de limites. Então, tipo, a gente tá falando de ambientes tóxicos. Pra mim, é inaceitável qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de briga com tom elevado. Eu nunca gritei com mulher,
Nunca tive briga, discussão, de xingar. Isso pra mim, um relacionamento, ou seja lá qual for, de amizade, porque eu acho que uma vez que esse cristal se quebra, já era. Então, pra mim, a agressividade em qualquer tipo de relação, pra mim, não funciona. Não existe, assim. Se a pessoa começar a ser agressiva, eu já saio fora, porque não é o que eu prego na minha vida e não é o que eu quero. Mas você concorda que... Eu concordo com você, mas às vezes... a gente sempre fala de 50-50, né? Nunca é culpa só de um ou só do outro, né? Mas ou um ou outro acaba saindo do seu autocontrole porque há acúmulos. E aí vira uma coisa muito tóxica. Sim. E aí aquele que saiu do autocontrole... Ah, tá vendo? Ó, você não consegue se controlar. Que perde a linha, né? Aquela manipulação, sabe? Porque, lógico que eu não consigo. Eu tô vivendo, entendeu? Vai chegar uma hora que eu vou estourar. Não sou de ferro. Mas é um jogo de... E esse Mas aí que cai. O seu maior inimigo é você. Porque se você se permitiu a levar... Antes... Se você se permitiu a se levar a esse ponto de explosão, você tá se auto-sabotando há muito tempo. Porque você permitiu que essa pessoa te tire o seu pior lado. Gente, isso é real, porque eu sou uma pessoa que eu sou temperamental, né? É nítido. Eu já fui, viu? Você lembra que eu falei, né? Hoje eu tô melhorando e pretendo melhorar mais, porque isso só me prejudica, não é sobre o outro, né, Renan? A gente, quando tem esse lado muito, assim, explosivo, muitas reativo... vezes a gente se arrepende também. Se arrepende, mas já foi lançado. Tem mais porque a gente perder do que a pessoa. Porque a pessoa faz isso, te dá a razão do errado. Aí ela fala, caramba, aí, ó. Aí você fala, caramba, eu não devia ter feito isso. E quando você demonstra o seu pior lado, sua pior face, é óbvio que você vai se desagradar e você vai se sentir culpado, porque ninguém gosta de ser ruim. Mas tem gente que fica lá te espanando até você mostrar. Parece que essa pessoa quer conhecer o seu pior lado. Mas assim... Pra mim é estratégico você isso. Você tem total poder de não se permitir. Troco do que você vai jogar a sua pior coisa. Tipo, e aí... Cabe aí ter a sabedoria, não é fácil, mas cabe aí ter a sabedoria de ver quando tá explodindo. Você chegar e falar, pô, a troco do que você quer que eu te demonstre o meu pior lado? Se a gente tem uma relação pro bem, se somos duas pessoas boas, a troco do que você quer forçar eu ser a minha pior versão? Tipo, a gente tá nesse mundo pra isso? É verdade. E sabe como que você resolve de uma forma simples e clara e objetiva? Se retirando. Então, tchau. É o poder de sair meu fora. Meu pai falava uma coisa que faz sentido total pra mim hoje. Ele falava assim, sabe como lidar com pessoas egocêntricas, tóxicas? Eu como, pai? Ele, não lidando. Exato. É não lidando. Parece que é algo difícil, só que na verdade às vezes é o mais fácil. Então, porque você se poupa de muita coisa. Aquele negócio da laranja... Fala pra mim aquele negócio da laranja podre aí que a gente tava falando na pergunta. De como identificar as laranjas podres? Como? Como que a gente consegue identificar? Eu vou te falar. Porque, gente, isso daí tem muito a ver. Porque às vezes as pessoas chegam de uma forma bonitinha, sutil, você não conhece lobo a pessoa. Na pele de cordeiro, né? Fala um pouquinho pra mim, Renan, sobre isso. Aí, que eu acredito que, assim, o ser humano... já desde o antepassado, ele tem uma necessidade ancestral de viver em grupo. Porque desde há muitos anos atrás, o ser humano que estava em grupo, ele tinha segurança, ele tinha proteção, ele conseguia caçar, enquanto um caçava, o outro cuidava da família. Então, é algo ancestral que está na nossa mente. A gente precisa viver em grupo. Sim, sociedade. Então, assim, hoje, vivendo nos mundos modernos, a gente precisa saber ser sozinho, né? Só que a gente precisa do outro também. O ser humano não nasceu pra ficar sozinho. Não nasceu. Então, essa questão da gente ter essa necessidade de estar com outras pessoas é algo ancestral, que já está há milhões de anos que a gente vive dessa forma, por sobrevivência. O problema com essa ancestralidade, veio junto o quê? O efeito manada. Tem muita coisa que a gente faz porque os outros fazem. E é perigoso esse efeito manada. É muito interessante. Tem até um experimento, depois o pessoal puder pesquisar, que tem uma mulher que ela entra numa clínica, numa fila de espera, e ela retrata exatamente isso. É uma pessoa que entra e são, sei lá, 20 atores. E aí, toda vez que apita o sinal,
todo mundo levanta da cadeira e senta de novo. E a mulher fica sem entender de início. Ela olha, beleza, todo mundo levanta, tá bom. Segunda vez, aperta um sinal, o pessoal levanta, aí a mulher fica olhando. Na terceira vez que toca o sinal, ela levanta junto. Ela levanta e senta de novo, sem saber o motivo por que ela fez isso. Ou seja, ela tava indo no embalo, né? É o efeito manada. Tem muitas coisas que nós fazemos sem nem saber o motivo para que isso verdade. aconteça. A gente faz porque tá todo mundo fazendo, Eu vou na onda, né? Eu vou na onda aqui, pô. E isso no ambiente corporativo é a coisa que mais existe no mundo. Tem gente que faz começou a fazer a coisa errada, passou pra frente e ninguém questiona. Aí você para e pergunta, mas por que você tá fazendo assim? A pessoa não sabe nem responder. Tipo, não, ela porque fala, o outro porque faz. era assim. Não, Me ensinaram assim. Eu aprendi Mas, Aí assim. você pergunta, mas pra você faz sentido fazer assim? Ah, não sei. Não, às vezes a pessoa fala, não. Então por que você faz assim se não faz sentido? Não sei. Hoje eu acho que um grande benefício individual de cada pessoa é a pessoa ter o seu pensamento próprio. Porque assim, hoje em dia tá muito polarizado. Não tô falando de política, tá, gente? Tem o lado direito, o lado esquerdo. Se você pensa um pouco mais, um pouco menos, você já tá fora. Então assim, imagina se todos nós pudéssemos pensar não só direita, esquerda e meio, mas tivesse dentro desses outros pensamentos. Nós não teríamos apenas 3 pensamentos, direita, esquerda e meio. Nós teríamos milhares e poderíamos debater com qual é o melhor. Só que o pessoal não quer nem te ouvir, eu não quero nem te ouvir. O meu pensamento é o esquerdo, se você pensa outro, você tá errado, o problema é seu. Então você, hoje em dia, você ter um pensamento próprio, não existe certo e errado. Óbvio. Acho que tem que ser respeitado. Exato. Não vamos ter pensamentos criminosos também, porque tem coisa que é crime. Sim, a gente tem que saber, tem o senso, mas tem que ser respeitado. Tem pensamentos que se todo mundo tivesse esse próprio pensamento, nossa sociedade ia estar muito melhor do que ela já é. Seria mais democrático, muito. Né? Eu acho que as pessoas com esse efeito manada, elas acabam perdendo a própria identidade. Elas não sabem nem quem elas são, por que elas estão fazendo aquilo e qual é o sentido disso, né? Então você e isso, gente, é em todo, assim, por exemplo, vida profissional, relacionamento, pessoas que entram num caminho de droga, de bebida, tal, não sei o quê, e educação financeira. Existe o efeito manada. Com certeza. Sabe? Chega uma pessoa, vem comigo, vamos comentar o lugar? Você nem conhece. Mas assim, eu acho que todo mundo tá suscetível a cair nessa armadilha. Por quê? Efeito manada é a armadilha, muitas vezes, do sistema, para lucro. Sim. Então, muitas vezes, você cai nesse efeito manada cego, porque às vezes você tá naquele... no automático do seu dia a dia, com milhões de coisas para pensar, e às vezes uma coisa te atrai, e aquilo foi pensado por alguém que falou, vou atrair pessoas com esse tipo de... clicar. Então, assim... Não é um crime cair no efeito manada. Pelo contrário, você só tem que... É aquela velha história... Então, é aquela velha história que o grande barbudo ensinou pra gente. Orar e vigiar. Então, mas, por exemplo, você tem falou... que tá atento. Vigiar o tempo todo. Mas como identificar uma pessoa que entra na tua vida que você não conhece direito? Por isso que é importante conhecer, né? Eu acho que a gente tem que conhecer todo mundo, né? Que vai entrar na nossa vida. A pessoa se mostra ser uma pessoa bacana, legal, tudo fofinho e tal. E, de repente, sutilmente, aquilo tudo é tóxico, gente. Mas é aquela história, não dá... Como mas identificar isso? Então, mas aí a pessoa vai viver um personagem pra você. E se é um personagem, não vai durar muito tempo. Assim, não dá pra saber quem é quem. Você só vai conhecer a pessoa com o tempo. Sim. E, às vezes, você só conhece a pessoa depois que você termina. E eu vou te falar então, tipo, aí você fala, conhece... Mas, às vezes você não conhece nem você mesmo. Tipo, é isso que eu ia falar. Você muda o tempo inteiro. Antes de você querer conhecer alguém... Tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Sabe por quê? Você se conhecendo, a pessoa te leva para alguns caminhos, seja um amigo ou um relacionamento, a pessoa te leva para alguns caminhos e você tendo conhecimento de quem você é, do que você quer, você fala, opa, peraí, daqui eu não passo, aqui eu não vou. Mas tem um ponto importante, gente... você falou, tem como identificar, mas geralmente as pessoas que estão numa carência, elas acabam se iludindo mais fácil, elas são mais cegas, então elas acabam entrando em amizades, em relacionamentos, tipo assim, nossa... Necessidade, né? Necessidade e tal, e aí acaba entrando na vida do outro e se anulando, mas aí quem é o outro fazendo a estratégia. E quem é o culpado? Eu.
Sempre. Óbvio. Então, a pessoa se colocou nessa situação. Então, é muito mais fácil colocar o outro como vilão. Mas, pô, o maior vilão é você. Hoje eu tô em mim. Você se colocou nesse ambiente. Eu não uso droga, eu não bebo, nada. É verdade, viu, gente? Se eu tô num ambiente... eu só sou doido. É verdade, viu? Eu sou testemunha. Se eu tô Ele numa... Se eu tô num ambiente que só tem gente que usa droga e bebe, eu tô lá porque eu quero. Porque não é um ambiente que me agrada. Mas se eu tô me envolvendo com esse tipo de gente, é uma escolha minha. Quem é o maior... Se der uma merda, se eu pego o carro com alguém que bebe, a pessoa bate o carro. Quem é o culpado? Quem bateu o carro? É por isso que eu sou muito ainda nos padrões. É o que a gente estava falando, sabe? A gente, quando quer um ambiente saudável, como entrar num ambiente saudável, prestar atenção nos padrões. Qual é o padrão que você quer para você? Só que tem um ponto. Se você só se relacionar com o padrão que você tá acostumado ou que você quer para você. Porque muitas vezes, eu sou muito disso, tipo, eu acho que você pode resgatar pessoas. Então, eu também vai ter pessoas que você vai ter que entrar em determinados ambientes que essa pessoa vai sair dessa vibração pra vir pra sua. Eu acredito então, nisso. Porque assim... Puxar a pessoa, né? Vem pra cá, vem comigo. A partir do momento que você fala, só vou me relacionar com quem tá vibrando nessa energia. Pô, será que você não tá sendo tóxica e excluindo quem tá numa vibração menor? Ia poder ajudar. As pessoas podem mudar, né? Porque assim... Mas aí a mudança é individual, né? Não adianta você ser salvação também. Isso acontece muito. Tem pessoas que tá lá naquele grupinho fechado daquela vibração, que é um ambiente super saudável. E aí chega alguém... Porque assim, a mudança não é fácil. Ainda mais com quem tem dificuldade com bebida, com droga, com qualquer tipo de vício. É sair da zona de conforto, né? Qualquer tipo de vício. Ela vai precisar de uma abertura. E a partir do momento que você fala, não me relaciono com gente que não tá no mesmo perfil que eu. Pô, essa pessoa, ela não vai mudar da noite pro dia. Não. Então, tipo, às vezes ela vai se aproximar ao seu grupo que tá flat, tá ali, vivendo saudável e tal, mas ela não vai conseguir viver a mesma atitude que você e o seu grupo tem de cara. E a partir do momento que você fala, aí você vai, hoje em dia, rede social... Aí, essa pessoa tá começando a colar com o seu grupo que tá vivendo bem. E você vê essa pessoa na rede social, lá na festa. Isso é um pouco efeito manada. Nesse grupo, o que vai acontecer? Vai falar, pô, você viu chapando no rolê. É um ambiente saudável que se torna não, e às vezes essa laranja podre é vítima. Porque ela tá na mudança dela e quem é a galera desse grupo pra julgar? O que ela tá falando. É o ambiente saudável que é a tóxica. E é o livre-arbítrio, né? A pessoa, às vezes, é aquilo que a gente falou. Pô, eu quero ir uma vez no mês, eu quero fazer uma coisa diferente, quero ir pra balada, não é pecado, muito pelo contrário. Não, você saber o que você tá fazendo. Eu acho que quem quer se drogar e se droga com força, se tá feliz se drogando, vai lá, só não enche o saco dos outros. Eu, por exemplo, sabe o que eu fiz? Eu, na sexta-feira, não pude treinar. E, gente, eu vi que esse negócio de não treinar me pega muito, sabe? Mexe muito com a minha cabeça. Ó você sendo tóxica com você. Não, mas Você tá doente, pô. Eu tava doente, e aí o não treinar, aquela dopamina que eu queria, não tava em mim. Mas aí é um pouco tóxico, porque o seu corpo tá ruim. Precisa de outra recuperação. Eu fiz, gente, vocês não vão acreditar. Eu chutei o balde. Tudo que eu não comi em um mês, eu comi na sexta. Não, mas é isso, você se permitir. E assim, e tudo bem, no dia seguinte eu voltei à realidade. E é não se culpar, não é se culpar, tipo, eu acho que a pior coisa é a gente fazer o que a gente tem vontade e se culpar. Tipo, putz, se você tá arrependido, você acha que vai ser... Não faz. Não faz. Então, tipo, quer comer chocolate? Come. Amanhã você vê o que você faz. Óbvio, você não vai chutar o balde todo dia, você não vai comer chocolate todo dia, você vai pegar diabetes. Né? E a força de vontade, ela é limitada. Se você fica prendendo, igual, segurei o copo, fico segurando o copo, uma hora cansa. Tem jeito, é limitado a nossa força de vontade. E a vida é feita de hábitos. Então, se você é acostumado a ter hábitos ruins, você vai viver... E é uma maratona, né? Não é uma semana.
São anos. Você falou isso. São Você não anos. vai ter um resultado rápido, é um Não. processo. Sim. Você falou de hábitos saudáveis, né? Aqui ele fala que a liberdade não é você, eu tô fazendo o que eu quero. A liberdade, ela tem a ver com autodisciplina. Quando você tem uma autodisciplina, Você é você tem mais uma livre, liberdade. com certeza. Aquela velha frase. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Você pode tudo. Você não precisa se privar. Você pode fazer tudo. Mas nem tudo te convém. Isso é óbvio. A partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, eu posso fazer o que eu quiser. Mas será que isso Ter o autocontrole convém também, ao né? que eu quero ser? Sim. Você quer fazer alguma pergunta pra mim, pro Felipe? Eu queria falar algo Fala. que eu acho que a gente tá falando de uma coisa que é sobre ambiência, né? Ambiente. Eu achei tão chique ele falar E tem esse uma- nome, ambiência. Você tá muito gourmet. Que tem uma, Muito, gente. tem uma frase, na verdade, que é um ditado popular, que eu acredito que, assim, tudo na nossa vida tá interligado. Jesus, saúde, assim, tudo. Universo, tá tudo. Ciências, Deus, é tudo junto. E a gente tá falando sobre ambiência, né? Que é aquele ditado popular que veio de uma frase da Bíblia que chama diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Que, na verdade, ele vem da Bíblia, de um trecho da Bíblia que fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Nossa. Então, assim, pra você ver, tudo que a gente tá falando é muito mundano. A gente tá falando de laranja Mundano, podre, é isso mesmo. a gente tá falando de diversas coisas. Porém, tá aqui, ó, tá escrito no livro sagrado. Você entendeu? Você lê a Bíblia? Hoje eu venho me esforçando Você mais. estuda. Tanto que, olha só, a gente tá falando sobre efeito manada e tem uma passagem na Bíblia mesmo que Jesus foi crucificado pelo efeito manada. É verdade. Porque o Pilatos, né, que é o quinto governador da Judéia, ele não ia crucificar Jesus. Porém, o pessoal ficou falando, não, crucifica. Uma vez. Ele falou, gente, mas eu não vejo por que crucificar. De novo. A influência, Crucifica, crucifica. Mas eu não vejo por quê. Depois falou com Herodes. Herodes também não quis crucificar. Aí na terceira vez que o pessoal crucifica, ele falou, ó, vamos fazer o seguinte então. Vocês crucificam, eu vou tirar o meu da reta, vocês fazem o que quiser. Foi pelo efeito manada. O efeito manada. E aí Jesus foi crucificado, né? Com dois ladrões. Um tinha cometido um homicídio, o outro era ladrão. Por conta do efeito manada. Então, assim, até Jesus passou por isso. Porque, então, assim, o Jesus em vida, em carne, ele passou por muitos desafios que nós, seres humanos, passamos hoje. Só que Jesus é algo... não ele dá, conseguiu um nível muitíssimo elevado, obviamente. Mas o nível de pressão que ele sofreu aqui na Terra absurdo, foi absurdo. Né? Então, assim, até ele sofreu com o efeito manada. Quem somos nós para não sofrer? Então é o que o Felipe falou. Orar e vigiar. Você tem que estar sempre vigiando. Sempre vigiando. Eu acho que isso é muito importante. E aí você vê, mesmo vigiando, você tá à mercê de sofrer consequências que não cabe a você. Sim, você vai sofrer. Tipo, essa é a certeza da vida. Você vai sofrer, tipo, porque assim, às vezes a gente só amadurece por dois motivos, ou na dor ou no amor. E a gente aprende muito mais fácil na dor. E eu sou meio contra isso, sabia? De amadurecer na dor. Mas é a forma que a gente aprende. Mas também é uma zona de conforto. Porque se eu tô bem, por que eu não vou em busca da minha maturidade? Por que eu só vou quando algo não dá certo? Sim. Tipo, eu só vou no médico quando eu tô doente? Porque, né? Algo preventivo deveria ser. A grande maioria das pessoas tem mais fé em que momento? No desespero, na tristeza. A dor é necessária porque ela te traz uma vulnerabilidade. Não, ela traz. Que você precisa daquilo. Eu acho que é importante, mas a gente tem que saber lidar não só na dor. Quando nós estamos bem, buscar maturidade. Sim. Entendeu? Mas porque o pessoal entra na zona de conforto. Só fica na zona, eu não tô bem, eu vou buscar a maturidade. Tá, mas e quando você tá bem, o que você faz? Mas eu acho que pra continuar bem, né? Mas eu acho que a manutenção. Mas eu acho que é inevitável, tá? Isso total. Tanto que eu até falo pro Felipe, né? Eu acredito que a gente vive no quê? Um momento de felicidade e um momento de sofrimento. Intercala. Nossa vida inteira é assim. É essa balança, né? É essa balança. E quem define o que é o sofrimento? Nós. E aí... É equilíbrio. Se você conseguir se manter num flat, você vai enxergar um momento de dor como um momento de aprendizado. Então, esse momento de dor não vai ser mais tão dolorido quanto é. Tipo, por exemplo... Tem uma ressignificação. E assim, a gente começa a ficar mais seletivo. Tem um ponto
que eu acho que eu falei da outra vez, que são coisas externas que vão nos afetar. Então, muitas vezes, o que vai te causar dor não é só a sua dor. Às vezes, a dor do outro vai lhe trazer dor. Sim. Então, às vezes, a dor de um parente, de um amigo. Vai existir o coisas sofrimento que vai te inevitável. trazer um sofrimento que vai te ensinar, vai fazer com que você aprenda. Sim. Então, às vezes, você vê alguém que perde um ente querido e você é capaz de se colocar no lugar dessa pessoa. Tipo, e se fosse comigo? Isso é Porque muito são importante. formas de aprender. É. Então, assim, a gente focou, tipo, meio que em ambientes tóxicos e saudáveis. Mas, assim, eu acho que existe vários outros tipos de ambientes e vários outros pontos que a gente pode se apegar para aprender, assim. Porque eu acho que todo mundo tá aqui para aprender várias lições e se melhorar. Sim. Então, assim, tipo, eu acho que o primeiro ponto para você amadurecer é parar de se colocar como vítima. E se comparar com a vida do outro também. Autorresponsabilidade. Sim. Porque, assim, quando você deixa de se colocar como vítima e perceber que você é o maior culpado de você todas tá na as merda. coisas ruins que acontecem com você, você vai enxergar que você não é a vítima e sim o vilão. E quando você se dá conta que você é o maior vilão da sua história, você é capaz de vencer esse seu maior inimigo. Então, assim, às vezes, tipo, é necessário. Você tá num dia, tipo, meio pra baixo. Tipo, pô, o que eu tô fazendo comigo? É legal fazer essas perguntas pra si, né? Porque aí você... Total, se auto-questionar o tempo inteiro. É a melhor forma de você... É a melhor forma de vigiar. Se auto-questionar. Sim. Pô, por que eu vou fazer isso? Porque, meu, a melhor forma é perguntar o porquê. Você só vai obter respostas pra tudo, questionando. Então, assim, às vezes você tá numa relação tóxica e a pessoa te trata meio mal. A primeira coisa que você tem que fazer não é perguntar pro outro o porquê ele tá agindo assim. É se perguntar. Eu faço isso na minha terapia. Por que ele tá agindo assim comigo? Por que Muitas eu permito das vezes eu tô a passando por ficar isso? numa situação dessa? E muitas vezes a resposta é isso. Por que eu me permito? Porque eu tô deixando, ué. E aí? Porque aí é sobre o outro é daquele jeito, mas por quê? A minha psicóloga, ela fala, vamos tirar o foco do outro, porque o outro é problema dele, ele procura ajuda. Isso é no geral, tá, gente? Mas assim, vamos focar em você. Por que a Renata se permite? Por que a Renata atrai pessoas dessa maneira? E sabe por que isso? Porque o outro, você não pode mudar. Não. E você pode se mudar. Então, assim, isso é real. E somos imperfeitos, né? O outro é um problema dele. Se ele vai querer mudar ou não. Mas você pode se mudar. Mas geralmente o ser humano fica assim, não, porque o outro fez isso pra mim, porque o outro fez isso pra mim. E aí você não foca em você. Aponta pro outro, ponto e aí você não foca em você. Eu primeiro. E aí você não foca em você e você fica assim... E não vem os questionamentos e vai passando. E o tempo vai passando e você não vai identificando. Que foi o que vocês falaram. Será que eu não sou tóxica também? Será que eu também... Mas por que eu me permito? Tem uma síndrome, gente, que chama Síndrome do Estocolmo. Vocês já ouviram falar? Aprendi no La Casa de Papel. Mas é muito sério. Não, mas é muito sério. Ficou com isso. Eu fiquei sabendo, eu li sobre... mas não é um amor, assim. Sabe o que acontece? A Síndrome do Estocolmo é quando você... cria um amor para uma pessoa que te machuca. Mas sabe por que cria esse amor? Porque a pessoa, a vítima, ela quer ser bem tratada. E ela acaba criando uma ilusão que o agressor vai mudar e vai ser bom para ela. Se apega por migalhas do agressor. E se apega o ponto pessoa dá uma marmita gelada para a pessoa. Exato, você aceita migalhas. Então, a síndrome de Estocolmo é isso. Que as pessoas pensam, a pessoa se apaixona. Não, ela cria, não é nem se apaixonar, é um amor. Mas isso vem muito por conta da aceitação. O ser humano, ele precisa de aceitação. Porque isso é um instinto primitivo. Ele precisa da aceitação. O mínimo virou muito, entendeu? O básico virou incrível. Então, uma pessoa que vira pra você e fala, olha, eu vou abrir a porta do carro. Nossa, ele é maravilhoso. Não, gente, isso é o básico. E eu tô aprendendo isso. O que é ser muito? Porque o básico eu já sei, entendeu? E se a pessoa não abrir a porta pra você? Bom, mas aí eu tô dando um exemplo. Não, é só um exemplo, tipo... Isso Mas como são coisas que a gente já precisa se a pessoa não fizer o mínimo esperado, você pode fazer, sabe? Tipo, e aí isso é um ponto que essa pessoa não serve. Então,
Aí você vai começando a observar. Ah, ela não fez isso. Você vai começar a observar, você fala, eu mereço? Qual é o meu valor? Qual é o meu merecimento real? Porque, Reflexão porque interna. senão... Gente, essa reflexão interna, eu acho que é o start para você se libertar, sabe? Para você caminhar, para você encontrar lugares saudáveis. Não adianta você não estar bem e ir para um lugar saudável. E isso a gente, muitas vezes, quando a gente conversa de relacionamento, eu e o Renan, a gente até brinca, né? A gente fala do checklist. Que, tipo... Inegociáveis, né? Não, são coisas que a gente busca. Imaginários, né? Óbvio que a gente, tipo, não é coisa fútil, mas são situações que a gente vai fazendo check. Pô, se tem um ponto que não se fecha, pô, o mundo tem mais de 2 bilhões de pessoas. Mas tem gente que se apega a pouquíssimos checks, né? Sim, certamente vai ter o check completo e vai ser natural. A partir do momento que a pessoa não se encaixa nisso, pô, não tem porquê. Aí você fala, você não insiste em pessoas? Não. Pra mim não é um problema nenhum em falar, se a pessoa não tá todos esses check, não tem por que eu me relacionar. Ela não preenche, porque né? eu não tenho que mudar ninguém. A pessoa que for se relacionar comigo vai estar dentro desse padrão, é a pessoa que vai se relacionar comigo. Eu não preciso de desespero pra ter alguém. Por quê? Eu sou muito feliz sozinho. Então, assim, eu não preciso encaixar pessoas nessas situações, porque com o tempo eu vou ser infeliz e eu vou fazer essa pessoa infeliz. Então, tipo, porque se não me agrada algo, assim, eu não gosto de mudar ninguém. Quando eu me relaciono com alguém, mudar, né? Quando eu me relaciono com alguém, eu gosto que a pessoa seja exatamente o que ela é. Sim. Então, assim, se a pessoa fuma, eu não falo de não fumar. Se a pessoa se droga, eu não falo de não se drogar. Eu gosto que a pessoa seja 100% ela. Então, tipo, eu dou mais linha. Por quê? Nesse primeiro momento, que é a hora de conhecer a pessoa. Então, você precisa realmente saber. Se não for, é melhor dar errado em uma semana, um mês, do que depois de 2, 3 anos. Porque machuca. Porque começa a ter... E a conta chega cara. Que é o que eu falo, começa a ter rotina. E a partir do momento que a pessoa e apego, faz né? parte da sua rotina e apego, sentimento, pô, pra você esquecer alguém, o Darwin falou que é de 6 a 19 meses. Tô brincando, Darwin não falou isso, não. Mas mas agora é sério, assim. É baseado na USP. Tô brincando. Não tem referência, mas assim, deve ter algum lugar que fala isso. O tempo pra você esquecer alguém. Acho que é relativo. Tipo, eu acho que não tem regra. Pra parar relativo. Assim... Ah, não, porque assim, no chiclete vem escrito que é 3 meses. Que chiclete? Trident. Não, mas pra cada um, gente, eu acho que tem um tempo, assim. Sabe qual que é o maior problema que eu vejo? Igual você falou de se encaixar. O problema é igual o Tetris. Já jogou Tetris? Aí a pecinha tem um Lzinho pra entrar. Aí a pessoa, ela não é um Lzinho. Você quer cortar pra enfiar. Fazer de qualquer jeito. Aí vai ficar a lacuna lá, não o buraco. Não vai dar certo, vai ficar um buraco. E aí... a pessoa vai ter que se esforçar muito. Mas você concorda que a pessoa não tem que... Aí que tá pra mim, gente. Eu acho que existem coisas muito mais importantes do que... Ah, não deu... Tem que encaixar, mas não perfeitamente. Não, óbvio, mas... Porque esse do... Você fez um gesto, Sim. eu falei, cara, eu me vi num negócio. Porque senão você vai ficar, sabe o quê? Rodando. Só que assim, perfeitamente na minha visão. Então, não, às vezes as suas imperfeições. Se você for procurar, algo que eu gosto. Então, mas se você for procurar uma perfeição, você vai ficar rodando. Não, a perfeição não existe. Os checks são coisas inegociáveis, tipo, pra você. Então, e aos tudo bem. São perfeitos aos nossos olhos. Tem coisa que você gosta, que pra você é perfeito, pra mim não. Eu falo, caramba, total. Felipe. Mas nada a ver. eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois, vocês não sejam machistas, tá? Difícil. Eu vou fazer. Você não fica com uma mulher que pra você ela é barbeira no volante? Não, eu fico com todo tipo de mulher. Meninas, manda direção. Porque, gente, isso é um critério ridículo pra mim. Posso falar pra você? Isso daí pra mim é algo completamente irrelevante. Tipo... O jeito que a pessoa dirige. Ai, se a pessoa anda de cabelo solto, se a pessoa anda de Vamos dar exemplos palpáveis? Vamos dar exemplos. Vamos. Dar exemplos palpáveis? Vai. Como a pessoa vai tratar minha família. Isso é muito importante. Sim. Como a pessoa vai me tratar em público. Isso é muito importante. Valorizar. Me valorizar. Isso é muito importante. Ser honesta. Como ela age. Compreensão. Anotem, como ela age a 2, quando tá vocês dois e quando tá com outras pessoas. A honestidade. Se essa pessoa, ela muda quando tá com vocês dois e quando tem outras pessoas, se ela age diferente,
pra mim, Uma red flag. pra É um mim... distúrbio de personalidade. Não, pra mim, eu gosto de analisar melhor. Porque, assim, é duas pessoas diferentes. E tudo bem. Então, assim, cada um porque vai ter um jeito. eu gosto de ser eu mesmo, se eu tô com o Renan, se eu tô com uma namorada, se eu tô só eu e ela, se eu tô entre várias pessoas, eu vou ser eu mesmo. Então, a partir do momento, por que essa pessoa é diferente? Então, mas é isso que eu queria chegar. Eu acho que existem pontos que realmente não dá. Mas assim, coisas superficiais, aí a pessoa... superficial, Cara, tipo, porque senão você vai ficar... se você falar, a pessoa é loira, tipo, mano, se eu tô com uma namorada, já tive namorada com cabelo comprido, e depois ela ficou com cabelo curto. E daí? Pô, pra mim, tanto faz, velho. Você gosta do que da pessoa? Eu gosto da pessoa, Coisas tipo... efêmeras, né? Muda. Porque assim, beleza... Vai embora. A beleza vem de dentro primeiro. E beleza, assim, beleza, óbvio, atrai. Ninguém, tipo... não tem que falar que também não vai é ficar importante. com algo que não te atrai. Importante. Isso é uma toxicidade, importante. gente. Isso é tóxico. Quando a pessoa... Por isso que eu falei, as pessoas potencializam os gatilhos, entendeu? Ao invés de virar as qualidades. Pô, que legal que você cortou o cabelo, ficou tão bonita. Você é linda de qualquer jeito. Ô, Felipe, eu adoro seu estilo, cara. Vamos... Tá lindo pra mim, tá tudo bem. Você é muito mais do que um estilo. E às vezes, tipo, já teve namorada, assim, que, tipo, falou, vou cortar o cabelo, o que você acha? Pô, eu prefiro do jeito que tá. Mas se você quer, você vai faz. se sentir bem? Pô, e depois cortou e, tipo, ficou bonito igual. Falaram, tá bonito igual. Você vai desistir de uma pessoa tipo, por causa nada, disso? tipo, mano, eu acho que, tipo... Não, isso é... mudança, principalmente pra mulher. Eu acho que mulher tem muito mais necessidade de mudança de aparência visual do que homem. Sim. Tipo, homem geralmente é uma camiseta branca, uma preta, e uma bermudinha e uma calça. Mulher não, mulher tem mais necessidade de mudança. Então... Por quê? E depende da fase. E é mais também, vaidosa né? a mulher. São fases, então, Fase. tipo, às vezes mulher só de prender o cabelo de forma diferente já aqui muda a autoestima de uma forma, tipo, gigantesca. E é o que eu falei, sabe? aceitação, é um instinto, a pessoa quer que você elogie, principalmente quando a pessoa tá no relacionamento, né? Ambientes saudáveis, pessoal, eu acho que é o que o Renan falou, aceitação. Vamos Sim. aceitar o ser humano como ele é. A essência dele. Eu acho que existem prioridades, né? Menos julgamento e mais qualidades, mais visão positiva e ambientes saudáveis. Pessoal, a gente tá terminando aqui mais um quadro de 3 gerações. Não perdemos a amizade, tá? Ainda. Dois homens aqui com uma mulher, eles não são machistas. Eu quero indicar esse livro Somos aqui. Tóxicos. Eles são tóxicos. Não, eu não sou tóxico, eu sou radioativo. Eu quero indicar esse livro que eu tô lendo, passar para vocês também. Eu indico também para as minhas clientes que fazem a minha mentoria Grandes Mulheres, Grandes Inspirações, quando termina, que chama O Poder da Autodisciplina. Então, autodisciplina é um dos pilares mais importantes para você ter longevidade, para você ter uma vida saudável, com escolhas saudáveis. É um mantra, tá bom? Vou deixar aqui para vocês. Renan, muito obrigada. Quer deixar um recado pro pessoal do que é um ambiente saudável? Quem está em busca? Pô, eu acho que, primeiro de tudo, você se conhecer. Você se conhecendo, você vai saber o que é saudável ou não pra você. É isso. Se conheça, saiba do que você gosta, saiba o que você quer fazer e, mais importante, saiba pra onde você tá indo. Porque não importa você ficar girando de ciclos pra ciclos se você não sabe qual é o seu objetivo final. Exatamente. Boa. Gostei. E você, Felipe? Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Eu já tô terrível. Tem que botar o pi. Qual que é a pergunta? Não, pra você deixar um recado pro pessoal. que tá em busca de Gente, esse caminho bebam do ambiente. água, comam mandioca. Com maçã toda manhã. Não, eu acho que, tipo, é necessário ter consciência do que você quer ser. Aceitar suas automudanças, porque a todo momento, se você for pensar o que você era há 1, 2 anos atrás, você é algo totalmente diferente. Então, assim, não se culpe pelos seus erros, não se martirize pelo que você deixou fazerem com você. Porque se você ficar trazendo isso, tipo, você não vai evoluir, você vai sempre ficar se culpando e se não sai disso, e né? não sai disso, é um ciclo vicioso. Então, assim, além de perdoar o outro, se perdoe. Porque muitas vezes que é o principal. Muitas vezes você é capaz de perdoar o que o outro fez pra você, mas você não se perdoa pelo que o outro, por ter se permitido o outro ter feito isso. Então, às vezes é necessário se perdoar do que perdoar o outro primeiro. Porque assim, quando você não se perdoa, você volta àquele ciclo
E você acha que tá resolvido com o outro, mas você sempre fica, pô, o outro fez isso comigo porque eu deixei. Fica o foco, né? Muda o foco. Então, assim, aceite e vá ser feliz, siga. pô. Siga e sorrindo. E tem dia que você não vai querer sorrir. E tá tudo mas bem. Bate o dedinho na mesa, xinga pra caramba e... E siga. E siga, velho. Meu, Vida que viva, segue. porque viver é muito bom e, tipo, a gente tem pouco tempo e o nosso bem mais precioso, ao meu ver, é o nosso tempo. Então, é muito mais prazeroso gastar o nosso tempo sorrindo do que se questionando, se martirizando. Então, assim, viva pra ser feliz e não vive em vão. É isso Abraço, mesmo. chorão.